Bom dia, queridos, graça e paz. É um prazer estar com você. Mais um dia que nós nos encontramos na presença do nosso Deus. Nós começaremos hoje uma série de sermões sobre família. São pequenos devocionais que quero deixar para você na intenção de abençoá-lo. Eu gostaria de deixar um texto que está registrado em Marcos capítulo 1, do verso 29 até o verso 31, que diz o seguinte: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-la. Queridos, não existe família perfeita. E sabemos que todos nós temos problemas dentro do nosso contexto familiar. Família é um bem precioso, mas também pode ser um lugar onde nós possamos viver os maiores dilemas da nossa vida. E toda família precisa de Jesus. Sem a presença de Cristo em nossa família, certamente nós estamos fadados ao fracasso familiar, né? Diante de várias variações que podem acontecer em nosso contexto e tirar talvez a nossa paz, a nossa alegria familiar. Existem influências externas, influências internas, existem influências espirituais que podem, de fato, destruir a nossa família. E aqui nós vamos encontrar Jesus fazendo parte de um contexto familiar. Sabemos que a cidade de Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Ele cumpria as suas missões, mas sempre retornava para Cafarnaum e a casa de Pedro, que tornou-se esse lugar de referência. E diz então que após eles terem saído da sinagoga, certamente ali depois de uma exposição das escrituras da lei de Deus, estavam ali Tiago e João e também foram diretamente para a casa de Simão e André, que são irmãos. E chegando na casa desses dois grandes apóstolos, homens de Deus, eles encontram uma situação ali complicada. A sogra de Pedro, ela está acamada, ela está ardendo em febre, está com uma doença que talvez poderia ceifar a sua vida. Não é como os dias de hoje, que diante de uma febre a gente tem uma medicina muito eficiente que pode produzir a cura, o alívio à nossa enfermidade. Mas pensando que há 2000 anos atrás, uma simples febre poderia ser a causa da morte de alguém, diante da falta de recursos naquele tempo. Mas diante deles tem um recurso imprescindível que mudou a história da casa e da família de Pedro. É a presença de Jesus. Diz que Jesus, entrando naquela casa, ele encontra a sogra de Pedro acamada e logo falaram para Jesus a respeito do que estava acontecendo. Então Jesus se aproxima daquela senhora e toma pela mão e diz que aquela febre imediatamente a deixou e a partir daquele instante ela passou a servi-lo. Queridos, talvez o que você precisa nesse dia, nessa terça-feira, para que a sua família seja curada, primeiro é recorrer à pessoa correta. Somente Jesus ele pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E podem ser N possibilidades de enfermidades que podem estar presentes na sua família, como na minha também. Que a gente precisa da intervenção de Deus, a intervenção de Jesus em nossa casa. Assim ali como na casa de Pedro, a sua sogra enferma, adoentada, ardendo em febre, mas Jesus está ali para mudar essa situação. E creio que Jesus pode mudar também a sua vida, mudar o seu casamento, a vida dos seus filhos, dos seus pais. Jesus pode mudar a realidade financeira de vocês, a realidade de relacionamentos talvez desgastados. Jesus pode fazer isso, mas precisamos recorrer a Ele e depender dEle, assim como Pedro ali, naquele momento em que dizem a respeito do que estava acontecendo em sua casa. E nós fazemos isso através da oração.
talvez você precise orar mais pela sua família, orar mais pelo seu casamento, orar mais pelos seus filhos, orar mais pela sua casa. E homens, nós temos uma grande responsabilidade maior dentro da nossa casa, porque ali, embora saibamos que Jesus é o mediador entre os homens e Deus, mas ali nós temos uma representatividade de sermos o sacerdote na nossa casa, de cumprirmos o papel de conduzir a nossa família a Cristo. Então, a nós homens tem uma grande responsabilidade. E se a família às vezes não está tão bem, é porque nós estamos falhando. Porque nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nós devemos nos doar à esposa assim como Cristo amou a igreja. Nós devemos nos sacrificar assim como Cristo ele fez pela sua igreja. Então, um amor sacrificial, doador e incondicional. E devemos ensinar os nossos filhos, né, a caminharem com o Senhor. Lembrando que a Bíblia diz que em Provérbios ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando for mais velho, ela não se desviará dele. Então, existem grandes responsabilidades. Ter Jesus em nossa vida, nós externarmos, né, para esse Deus, para Jesus, o que aflige a nossa alma, para que vejamos o agir de Deus na nossa família. E foi o que aconteceu na casa de Pedro. Diz que após eles exporem os problemas, e talvez você precisa expor os seus problemas nessa manhã, diante da presença de Jesus, e falar a respeito do que está acontecendo, Jesus interviu. Diz que Jesus se aproxima, né? Ele toma aquela senhora pela mão e diz que a febre a deixou e ela passou a servir. E houve uma grande transformação na casa de Pedro porque Jesus estava ali. Porque Pedro, juntamente com outros, externou quais eram os problemas que precisavam ser tratados. E naquele momento Jesus se aproxima e ele intervém, ele muda a história dessa família. Diz então que ele estende as mãos a essa senhora e diz que a febre imediatamente a deixou e após essa experiência a sogra de Pedro passou a servir. Jesus pode fazer isso também na sua casa. Ele pode fazer também na sua família, na sua vida. Basta que nós nos coloquemos diante da sua presença. E nós precisamos, talvez, neste momento, orarmos muito pela nossa família. A gente precisa externar o que aflige a nossa alma. Nós precisamos que Jesus venha intervir em nossa vida para que a nossa família não seja perdida. Querido, você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. A nossa família precisa da presença de Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Então, querido, eu quero orar pela sua família neste momento para que Deus abençoe a vida de vocês. Deus, obrigado por este momento que nós estamos aqui e oro pelas famílias da Oitava Igreja. Que o Senhor abençoe e derrame graça sem medida sobre eles e que neste momento, ó Pai, haja uma intervenção do Senhor, assim como na casa de Pedro, diante da sua sogra acamada, enferma, ardendo em febre, mas o Senhor mudou a história através da mão poderosa do Senhor e a partir daquela experiência aquela senhora passou a servir. Assim também queremos que a nossa família venha servi-lo, mas tenham grandes experiências de transformação na sua presença. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família.